Prepare-se, porque o que você vai ver agora é considerado por muitos estudiosos como uma das profecias mais chocantes e enigmáticas de toda a Escritura. Um texto escrito 1000 anos antes de Cristo, muito antes de Roma existir como império, muito antes de qualquer pessoa imaginar um método de execução que marcaria a história humana para sempre. Um texto que descreve, com precisão desconcertante, elementos da crucificação, um tipo de morte que não existia na época do autor. E esse autor era Davi, o pastor Paulo Guerreiro, o rei poeta de Israel. Hoje vamos examinar passo a passo por que Salmo 22 é tão extraordinário e por que tantos estudiosos o consideram uma profecia literal da crucificação de Jesus. Prepare-se para uma viagem pela história, arqueologia, teologia e mistério. Para entender o impacto do Salmo 22, precisamos voltar no tempo, muito antes de Cristo. Davi viveu por volta do ano 1000 a.C. Roma, nesse período, era apenas um pequeno povoado camponês, sem exército, sem cultura própria, sem absolutamente nenhuma influência global. E, naquela época, crucificação com pregos simplesmente não existia. Nenhum povo vizinho de Israel utilizava esse método. Nenhum documento, nenhuma tábua, nenhuma evidência arqueológica aponta para algo semelhante. Os povos da região usavam outras formas brutais de execução. Assírios, empalamento. Um método barbaramente cruel, mas sem pregos, sem cruz. Babilônios, exposição de corpos em postes, ritual de humilhação, não crucificação. Persas. Os primeiros vestígios de algo parecido com uma cruz aparecem apenas séculos depois, entre 400 e 300 a.C. Judeus, pedrejamento, apedrejamento ou morte por espada, jamais perfuração de mãos e pés. Ou seja, o cenário histórico onde Davi vivia não tinha nenhum elemento que lembrasse o tipo de morte que ele descreve. Mesmo assim, no Salmo 22, ele escreve palavras que parecem narrar uma crucificação completa. Antes de existir Roma, antes de existirem crucificações, antes de existirem soldados sorteando roupas, Davi descreve tudo. No Salmo 22 está escrito: "Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa." A seguir, a descrição física. "Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram." Uma descrição precisa do que acontece com o corpo sob o peso na cruz. "O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas." Uma imagem poética para um evento clínico que pode ocorrer na crucificação. E a desidratação extrema. "A minha língua se apega ao meu paladar." 1000 anos depois, Jesus cita exatamente as primeiras palavras desse salmo: Deus meu, por que me desamparaste?" Essa citação não é aleatória. É uma referência direta, como se ele estivesse dizendo: o que vocês estão vendo agora, Davi já viu 1000 anos atrás. Como explicar isso? Coincidência? A chance matemática é quase nula. Imaginação poética? Se fosse, seria uma poesia sobre um método de tortura que não existia. Resta a terceira possibilidade: profecia literal. É aqui que muitos teólogos se apoiam. O Salmo 22 se encaixa de forma milimétrica na crucificação. Para quem crê, Davi registrou uma visão do futuro. A pergunta final ecoa há séculos: como Davi descreveu um método de execução romano 1000 anos antes? O Salmo 22 não é apenas poesia ou história. É uma janela para o futuro. Um testemunho profético que ultrapassa o entendimento humano. E talvez por isso seja considerado a profecia mais impressionante de toda a Bíblia.